Vamos aí, pessoal, para mais uma aula de matemática, tá? E hoje nós vamos estar apresentando para vocês mais uma operação com os números inteiros. Hoje vai ser a potenciação. É interessante relembrarmos aqui, tá? Da potenciação de números naturais, onde você tem a representação exposta nessa figura aqui. A elevado a n vai ser igual a quem? A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? N vezes, ou seja, o A, que é a base, você vai repetir multiplicando. E o expoente, que é o N, vai indicar quantas vezes você vai repetir essa base, tá? Agora, dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Nós temos dois casos que nós vamos considerar aqui nessa aula. O primeiro caso é quando o expoente é um número par. Então vejam só, pessoal, tá? Mais 2 elevado a 4. Para mim resolver isso aqui, então nós vamos pegar a base que é mais 2 e multiplicar quantas vezes? Ó, 4 vezes. Aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Correto? Mais vezes mais é mais, vezes mais é mais, vezes mais é o quê? Mais. Mesma situação aqui. Nós vamos pegar o menos 2 e multiplicar quantas vezes? 4 vezes. Tá? Façamos a multiplicação da mesma forma. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Agora façamos o jogo de sinal. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Menos e menos, mais. Com isso, com esses dois exemplos aqui, nós podemos concluir que quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Ou seja, não importa se a base é positiva ou negativa. Se o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. O segundo caso que nós temos para apresentar para vocês aí, o expoente é um número ímpar, tá? Então nós temos lá mais 3 elevado a 3. Então nós vamos pegar o mais 2, aliás, mais 2 elevado a 3 e multiplicar quantas vezes? 3 vezes. Multiplicamos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mais vezes mais é mais, vezes mais, mais. Vamos ver o outro exemplo, tá? Menos 2, multiplicado quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos é mais, vezes menos é menos, tá? Vocês observam o seguinte, o expoente aqui, ele é o mesmo, 3, tá? Expoente ímpar. A base, uma é positiva e a outra é negativa. O que aconteceu com o resultado, com a resposta? Quando a base foi positiva, o resultado também foi positivo. Quando a base foi negativa, o resultado também foi negativo. Então, nós podemos concluir que quando o expoente for um número ímpar, a potência, ou seja, o resultado da minha operação, será sempre o mesmo sinal da base. Terá sempre como sinal o mesmo sinal da base, como eu falei para vocês. Se a base é positiva, o expoente ímpar, o resultado vai ser positivo. Se a base é negativa, o expoente ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. Correto? Pessoal, além desses dois casos de potenciação, eu gostaria de mostrar para vocês também as propriedades que envolvem a potenciação de números inteiros. Produto de potência de mesma base. Então, vejam só. Se eu tenho lá menos 2 elevado a 3, que multiplica menos 2 elevado a 5,
Da mesma forma que fazíamos lá nos naturais, nós vamos fazer aqui. Conserva a base, que no caso é menos 2, e vai fazer o que com os expoentes? Somar. Então, nós vamos ter menos 2 elevado a 3 mais 5, 8. Pronto. Tá? Então, nós temos lá mais 7 elevado a 4 vezes mais 7 elevado a menos 3. Então, nós vamos conservar a base, que no caso é mais 7, e fazer o que com os expoentes? Somar. Observa que o segundo expoente é negativo. Então, nós vamos ter mais 7. Então, você vai somar 4 somado com menos 3. Sinais diferentes. Então, você não soma, você diminui. 4 menos 3 é 1. Não tem nem necessidade de colocar. Ah, se eu coloquei, está errado? Não, não está errado. Só quando o expoente for 1, não tem necessidade de se colocar. Segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. Mesmo raciocínio. Menos 2 elevado a 3 dividido por menos 2 elevado vamos colocar aqui menos 1, um exemplo, tá? Na divisão de potência de mesma base, você vai conservar a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então, nós vamos ter 3 menos, que é a subtração, esse menos 1 vai ficar dentro do parênteses. Então, nós vamos ter menos 2, 3, menos e menos é mais, então nós vamos ter menos 2, 3 mais 1, 4. Mais 1 aqui para a gente, menos 1 elevado a 7, dividido por menos 1 elevado a 3. O que nós vamos ter? Conservar a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então, nós vamos ter menos 1 elevado a 7 menos 3, 4. Terceira propriedade, tá? Potência de uma potência. Vejam só, tenho aqui, ó, menos 5 elevado a 3 e essa potência aqui está elevada a outro número, que é menos 2. Então, nós vamos ter menos 5 e multiplica os dois expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? Mais uma aqui, menos 1 elevado a 7. E isso aqui está elevado a quanto? A 2. Então, você vai conservar a base, que é menos 1, e fazer o que com os expoentes? Multiplicar. 2 vezes 7, 14. Quarta propriedade, potência de um produto ou de um quociente. Então, nós temos lá um produto, mais 3 vezes mais 2, um exemplo, tá? E esse produto aqui está elevado a 2. Como é que eu posso escrever isso aqui? Posso escrever mais 3 elevado a 2 vezes quem? Mais 2 elevado a quanto? A 2. Posso fazer essa distribuição. Ou vice-versa, tá? Se você tiver lá, ó, mais 2 vezes elevado a 5 vezes menos 3 elevado a 5, posso fazer a mesma coisa. Mais 2 vezes menos 3 elevado a quanto? A 5. Isso serve tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, se eu tenho lá uma divisão, tá? Mais 10 dividido por menos 2, tá? Isso aqui elevado a 2, um exemplo. Então, nós podemos fazer o seguinte, mais 10 elevado a 2 dividido por quem? Por menos 2 elevado a quanto? A 2. Ou vice-versa, tá? Se eu tenho lá menos 15 elevado a 3 dividido por menos 5 elevado a 3, eu posso fazer essa divisão da seguinte forma, menos 15 dividido por menos 5, tá? Isso aqui tudo, esse quociente todo elevado a quanto? A 3.
Pessoal, interessante essa situação aqui que eu quero mostrar para vocês. As expressões menos 2 dentro do parênteses elevado a 2 e menos 2 fora do parênteses elevado a 2 são diferentes. Então, nós podemos fazer o seguinte, para mostrar para vocês. Menos 2 elevado a 2, você já sabe que é o que? Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, 4 é positivo. Tá? Menos 2 elevado a 2 é diferente, quando eu não tenho parênteses na base. Então, você vai ter menos, aí você faz 2 vezes 2, tá? Porque a potência aqui é elevada a 2. Vai ser quanto? Menos 4. Isso serve para qualquer número. Se eu tenho lá ó, menos 3 elevado ao quadrado, nós vamos ter menos 3 vezes menos 3, que é igual a quanto? 3 vezes 3, 9. Positivo, porque menos e menos é mais. Agora, se eu tenho menos 3 ao quadrado, esse menos vai continuar. 3 vezes 3 é igual a quanto? Menos 9. Pessoal, então essa daí era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estaremos aqui para estar tirando essas dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.